Boa! E aí, pessoal, beleza? Vamos seguindo então, nossa quinta aula, quinto vídeo. Então, no último, a gente, recapitulando aqui rapidamente, nós criamos então um banco de dados. Então, agora, a ideia é a gente criar as nossas tabelas, tá? Então, a gente viu o desenho lá das tabelas, como elas vão ficar. Mas antes disso, vamos criar nossa branch certinha, só para a gente deixar cada aula com o seu devido conteúdo. Vou trocar de branch aqui. Vou para minha branch. Vou fazer a partir da branch da aula 4, porque eu já pego conteúdo atualizado, né? O que eu teria que fazer é fazer um merge, jogar a aula 4 na aula main, mas eu vou deixar para fazer o merge no final. Vamos fazer isso evoluindo, incremental, tá? Então, vou fazer Opa, eu pensei numa coisa de ter outra. Um git branch aula 05. Então, aqui, ó. Scripts, tabelas. Beleza. Dá um git branch list. E a gente troca de branch aqui. Git checkout, aula 05, scripts, tabelas. Boa. Troquei, tô na aula 5. Só confirma certinho aqui no Visual Studio, você vai estar na aula 5. Então vamos criar as tabelas aqui. Então, vou copiar esse comentário aqui de cima. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Criação das tabelas. Boa. Então, primeiro aqui de jogo, eu vou ter esse script aqui, que eu já tenho previamente ele criado. Ó. Tem o create table, jogos, vou ter meu ID, e aí se você quiser trocar aqui o nome do campo, pode ajustar aqui também, tá? ID, nome, plataforma, gênero, preço, data de lançamento. Então, eu vou deixar aqui para você poder usar depois, você copia ele, mas dá um Ctrl C, e lá no SQL a gente vai criar essa tabela, só certifique que você está aqui, tá? Em Jogos DB. Se você não tiver uma abinha aqui criada, deixa eu fechar aqui, ó. Você clica com o botão direito em Jogos DB, vem nova query, new query, nova consulta, né? Dependendo do idioma. Esbarrei no microfone de novo, desculpa. E aí ele vai ficar só em vermelhinho, porque ele tá falando que essa tabela já existe? Ah, tá. Acho que é por conta. Eu tinha o banco criado anteriormente, e aí ele precisa. Eu teria que fechar e abrir de novo o Visual Studio só para ele não aparecer mais isso, tá? Vou fazer isso e já volto. Então, eu vou aproveitar que eu fechei o banco de dados para comentar um detalhe muito importante, que é assim, como é que eu acesso? Eu abri aqui o Management Studio, o SSMS, eu cliquei aqui em Connect Database Engine, como é que eu sei o servidor para ele fazer a conexão? Faltou comentar isso, tá? Então, você vai abrir aqui o prompt de comando, lá no executar digita cmd, e aí você vai executar esse comandinho aqui, ó. Hostname, deixa eu ver se eu consigo maximizar que fica mais fácil, ó. Hostname, você vai dar um Enter, e ele vai mostrar para você o nome da sua máquina. No meu caso aqui é André-PC. Então, geralmente, ele cria aqui com a base SQL Express, vai ser o nome da sua máquina, que seria o hostname, que seria o equivalente ao nome do servidor, né? Se você tiver um ambiente corporativo, barrinha SQL Express, tem um 2S aqui no final, tá? Então, você precisa especificar esse nome aqui. Ele também funciona se você passar aqui o ponto barra SQL Express, ele também conecta, tá? Então, tem esses dois jeitos. Caso não seja o Express, eita, tá ao vivo aqui. Por exemplo, se você configurou uma instância usando uma outra versão da SQL, aí provavelmente o nome vai ser só o nome da máquina, não tem o Express, tá? Essa é a primeira coisa, o nome do servidor. Segundo, como é que eu autentico aqui no SQL? Eu tenho algumas formas de fazer isso, tá? E vai aumentando conforme o pessoal vai evoluindo. Aí eu tenho um fator de multifator de autenticação, que eu preciso instalar um aplicativo ali. Eu tenho que nem o Microsoft e o Google Authenticator, tá? Mas as mais comuns é o Windows Authentication, onde você, quando faz a configuração, principalmente local para teste, você consegue definir um usuário, SQL mesmo, administrador que é o SA, mas ele já atribui para você o seu usuário do Windows local. Então, o meu usuário, por exemplo, aqui é André, e aí ele já integra, faz essa autenticação integrada com o Windows. Então, não preciso passar usuário e senha. Ele já sabe que é esse usuário corrente da minha máquina, tá? Então, essa é uma forma usando o Windows Authentication. E aí, como ele já entende, ó, eu não vou passar nem usuário nem senha, eu clico em conectar e ele já acessa para mim o banco certinho
E aí eu tenho os jogos DB aqui, bonitão. Beleza? Voltando aqui no Database Engine. Uma outra forma é usar o SQL Server Authentication. Então eu posso criar usuários para poder me conectar na aplicação. Ou tenho também o usuário administrador, que é o SA de System Admin aqui, tá? E aí você, quando faz a instalação, você configura ali uma senha. Deixa eu ver se eu lembro a minha. A gente vai usando o Authentication aqui, tá? Para ele, e aí ele consegue fazer a conexão. Eu acho que eu não lembro da minha senha. Tentação mais uma vez. Eita, tá certo. Então, tudo bem. Você tem que guardar essa senha para ele fazer a autenticação aqui certinho, tá? Mas a gente vai usar o Windows Authentication aqui, então não preciso disso, que ele já conecta direto. Ah, tá. Ó. Só voltando aqui, eu lembro o usuário, mas aqui ele tem mais algumas opções aqui referente à encriptação, né? Falando que é mandatório, você tem que ter certificado. Se eu desabilitar isso aqui, deixa como opcional, aí eu consigo acessar aqui certinho com o meu usuário, tá? Só atente a isso. Ufa, não esqueci, não perdi meu usuário administrador, não. Mas é só para mostrar outra forma de autenticar, tá? A gente vai usar o Windows Authentication mesmo para conectar aqui no banco de dados. Beleza? Então, recapitulando, a gente tem nossa tabela de jogos, copiei, vou vir aqui em Database, botão direito em Jogos DB, nova consulta. E aí eu vou colar aqui, eu fiz isso porque estava dando erro, porque ele falou que já existia. Mas ó, abrindo e fechando novamente. O famoso, já reiniciou seu computador, já reiniciou o seu software, senhor. Ele não vai ficar chiando, seleciono tudo, Ctrl A, dou um Ctrl F5, ele valida a sintaxe, fala que está tudo correto. E aí agora sim, seleciono tudo, dou um F5 e aí ele cria para mim a tabela, tá? Fazendo o nosso refresh aqui, você vai ver que ele vai carregar minha tabela bonitinha de jogos. E se eu expandir ela, vou ver aqui meu campo de chave PK, o nome dos campos certinho, tá? Apenas como curiosidade, eu preciso especificar na sintaxe primary key para ele poder criar. Deixa eu aumentar um pouquinho isso, ficar mais fácil aqui. É o que identifica que aquele campo é uma chave. Se eu quiser que ele seja incremental, ele vai gerando para mim certinho a chave. Eu defino ele como um tipo identity e ele vai incrementando de 1 em 1. E aí eu tenho os outros tipos de dados aqui, tá? Para texto, número decimal, para data e segue o jogo. Isso aqui vai variar um pouquinho dependendo de cada engine aqui, cada banco de dados que estiver trabalhando. Muda um pouquinho ali para uma SQL, o Oracle, mas no geral é bem parecido a sintaxe, porque você tem o padrão ENS e SQL, acho que 92, pode ter surgir outros também, tá? Ok? Jogos está no jeito, vamos seguir aqui. Eu vou ter também a parte de estoque. Então deixa eu colocar aqui minha segunda tabelinha, tabela de estoque, e eu já vou copiar ela aqui no SQL. Ela vai ser bem parecida, referente ao create table, mesmo comando, o primary key também, o identity. Acho que vale comentar aqui como é que ele faz essa relação da chave estrangeira da minha tabela de jogos com o de estoque. E é nessa linha aqui, ó. O campo aí de jogo, se eu tivesse usado o mesmo nome do campo, só isso não é suficiente para ele fazer essa relação da chave estrangeira com a chave primária da outra tabela, tá? Eu preciso usar essa palavra-chave foreign key, minha chave estrangeira, referenciando a minha tabela, destino lá que é jogos, e o campo daquela tabela, que é o ID. Então assim ele vai amarrar certinho com essa de jogo, tá? Então é isso, seleciono tudo, Ctrl A, Ctrl F5, deu certo, F5, eu só preciso voltar isso aqui para ver o resultado. Mas aí ele cria pra gente a tabelinha de estoque. Vamos fazer um refresh aqui em Tables. E aí vai aparecer estoque também, bonitinho, com os campos. E ó, dá uma olhadinha aqui. Não sei se dá para ver, tá um pouco pequeno, mas quando você executar o código, você vai visualizar certinho. Você vai ver que eu tenho uma chavinha cinza, meio preta aqui, com identificador de PK, que é a primary key. E aí de jogo vai ter a marcação de FK, da foreign key, chave estrangeira. Muda até a direção das chaves, né, ó, dele. Uma para dentro, outra para fora. E os demais campos. Beleza? Estoque e jogos estão criadas. Vamos seguir agora com as minhas vendas. Então tá aqui a tabelinha de vendas. E aí aqui vai vir o nosso script. Bonitão. Vou fazer um Ctrl A, Ctrl F5, validou a sintaxe, F5, ele executa.
Aqui acho que eu não tenho nada de novo para adicionar. Primary key, foreign key, tipo de data. E eu tenho um check aqui, ele usa um default para pegar a data atual. E decimal aqui também, tá? Aí eu marco quando eu não quero que o campo não possa ser nulo, eu coloco como not null, tá? Mas é mais isso. E aí vamos só atualizar só para ter certeza que apareceu também a tabela de vendas pra gente. Tá aqui, suas coluninhas, todas as informações, muito bonito, ok? Nossa última tabela agora é de aluguel. Falando nisso, eu vi uma reportagem esses dias, ainda existe locadoras, tem lugares ainda que o pessoal aluga jogos, só atualizou as plataformas, né? Vai ter o PlayStation, PS4, PS3, Xbox 360 e assim vai. Só curiosidade, Ctrl F5, F5 rodou, criou a tabela de aluguel. Nada de novo ali, é mais do mesmo, vai mudar os campos, tá? E os tipos de dados. Mas ele já cria certinho pra gente, com FK apontando para jogos. E é isso. Nossa primeira parte, banco de dados foi criado, tabelas também foram criadas. Se eu fizer um select aqui em jogos, ele também funciona. Acho que vale comentar só, eu tenho uma questão chamada de esquemas, aqui no SQL. Por padrão, quando eu crio a tabela, se eu não definir nenhum esquema, ele coloca nesse DBO, Database Object, tá? Fica no padrãozinho. Mas geralmente eu posso criar um esquema, é como se fosse um prefixo no nome, ele vem antes do nome, ponto. E eu uso geralmente para agrupar. O pessoal usava bastante isso, acho que sistemas mais legados, onde você tinha dezenas, centenas de tabelas. Então tem, por exemplo, lá, RH, ponto, e aí o nome da tabela referente, todas as tabelas referente ao RH. Eu posso ter lá estoque, vendas, comercial, ponto. Então, é um esquema para categorizar todas as tabelas que fazem parte daquele banco. Mas isso meio que cai um pouquinho em desuso, porque o pessoal trabalha muito com microserviços, então você tem vários mini bancos de dados. Então, eu vou ter um banco de dados de RH, um banco de dados de venda, banco de dados de compras, e aí, assim, eu não preciso ficar criando esses esquemas, tá? Na prática, pode ser que seja mais caro você criar esses bancos ali certinho. Então, o pessoal talvez crie tudo ali dentro, só para manter um banco só, né? Porque você tem licença ali te usando SQL Server, Express. Mas isso, Express, perdão, ele é o SQL Server, né? O Express é gratuito. Mas isso depende, né? Tem empresas que têm parceria com a Microsoft, com o Azure ali, que pode valer a pena também o preço, tá? Mais curiosidade. O que mais? Vamos dar uma carguinha nessas tabelas, tá? Então eu vou fazer uma carga inicial aqui na parte do jogos. Eita, copiei aqui. Então ele vai dar um insert aqui pra gente. Deixa eu copiar essa linha também, cadastro oficial, só para ver uma coisa. Tá, tracinho também funciona. Então, eu tenho aqui ó, o nome dos meus campos. Eu não preciso ficar especificando values, todos esses caras aqui. E quando eu tenho vários registros, eu posso usar esse values e eu separo cada registro por vírgula, tá? Depois que eu abro e fecho parênteses. E eu faço insert em massa com vários registros. Aqui acho que são 12 ou 13 registros, tá? Vou selecionar tudo, Ctrl F5. O comando está validado com sucesso. F5 para executar, ó, e ele mostra quantas linhas foram afetadas, quantas ele persistiu de fato, tá? Boa. Se eu fizer um select agora lá em jogos, ele vai aparecer para mim aqui, ó, todos os jogos bonitinho, ó, que bonitos temos aqui. Nosso banco criando formas. Ou criando forma. Eu vou cadastrar também alguns registros ali no estoque. Só para ajudar a gente ali na validação, quando eu estiver criando as APIs para cada endpoint ali em cada contexto. Ctrl F5 para validar a sintaxe. Então, tudo certo. F5. Criou o estoque. Eu já vou criar também a parte de vendas. Então, eu tenho aqui, ó, meu script de vendas. Vendas vai ser basicamente o ID do jogo, quantidade. E aí que eu tenho o total e a venda, né? Beleza. Ctrl F5, F5. Insiro 10 registros para mim de vendas. Fazer só um select aqui de vendas rapidão. Beleza. Trouxe as vendas. Só expandindo aqui para a gente ver todos os registros. Tem 10 registros ali. Falta só o aluguel agora. Validei, executei.
Então, eu já tenho todos os meus registros aqui. Então, vamos pegar, por exemplo, vendas. Só que a sintaxe está incorreta, né? Faltou o from. Então, eu consigo fazer consultas usando asterisco, mas eu posso também informar o nome dos campos, né? Por exemplo, ID de jogo, data da venda, quantidade e total. Ele retorna. Tem empresas que, se você usar só o asterisco, é um crime. Você está comentando ali, o seu DBA ali, o analista, administrador de dados vai infartar se ver você usando asterisco, porque ele fala que você tem que usar os campos certinho. Às vezes você não precisa de todos os campos na consulta. Eu comentei de tabelas, dezenas, centenas de tabelas no sistema, mas você pode ter uma tabela com 200, eu já vi 300 campos ali, tá? Num banco ali, então, pessoal, você, usando só as colunas que você realmente precisa, você otimiza as consultas também, tá certo? Que mais? Bom, o basicão é isso, tá? Eu acho que vale, mas só pra gente finalizar esse assunto já de queries, consultas, para facilitar a visualização de algumas informações. Por exemplo, se eu faço um select aqui para o meu estoque, eu tenho aqui o ID, ID jogo, quantidade, mas eu não sei qual que é o jogo, né? Que tem a quantidade. E aí eu consigo fazer algumas consultas usando o join ali, que ele vai fazer o relacionamento para mim. Então eu vou fazer um join bem simplesão aqui, eu vou deixar também para facilitar. Vamos falar sobre ele. Eu estou selecionando aqui os meus campos. E aí eu faço esse join da tabela. Eu vou relacionar, estou selecionando a tabela de estoque, juntando com a tabela de jogos. E esse on aqui eu digo que é a minha condição. Eu vou amarrar da minha tabelinha, eu dou um alias para ele, de esporte, e o campo ID de jogo vai ser igual ao campo ID da minha J, da minha tabela de jogos. E aqui eu estou ordenando pela ordem alfabética. Desse jeito eu consigo ver, ó, agora eu sei quem que é o jogo desse ID do jogo aqui, que ele tem tantos itens aqui na minha base, na minha tabela. Tá bom? Vou deixar essa consulta só para facilitar essa visualização. E eu vou fazer a mesma coisa aqui também para a parte de vendas. Bom, vou executar ela rapidamente aqui para você visualizar. Então, tem uma visão aqui para aquele jogo, qual que é a venda dele que está sendo feita. E aí eu vou ter por fim aqui também o aluguel daquele jogo, tá? Então, eu tenho todas as informações do aluguel e eu estou relacionando com o meu jogo. Só para eu ter aqui o nome do jogo. No caso, eu estou incluindo só o nome, mas dependendo do ambiente que eu estiver fazendo no sistema, a aplicação você tem que fazer uma combinação de tabelas ali. Esse é o join mais simples, aí você tem variações inner join, quando tiver tudo igual, left join, a tabela, a primeira tabela da esquerda, né? Ele tem as informações e as relacionadas, aí você tem outros caras, outer join, assim vai também, tá? Right join também vai para o outro lado. E assim sucessivamente. Beleza? Mas aí foge do nosso escopo aqui. A ideia é a gente conseguir criar as tabelas, dar uma carga nelas e conseguir selecionar os dados. Então tá tudo aqui nesse script DB. Banco, tabelas, cargas, selects. Beleza? Vou colocar só um comentáriozinho aqui. A gente já fez o cadastro inicial. E aqui são minhas consultas. Consultas. Beleza? Por fim, trabalhamos aqui. Então começou a ganhar forma. Temos nosso banco bonitão criado na nossa branch número 5. Vamos fazer um git status aqui de praxe, só para validar. Tá falando que a gente modificou o arquivo txt. Vamos subir essas alterações, tá? Permite criação das tabelas e carga de dados. Aí ele vai falar do git push lá, set upstream, origem, aula 05, barrinha, scripts, tabelas, né? É o nome que a gente deu pra branch, tem que ser aquele nome aí. Digitei certinho dessa vez, então ele foi de primeira, boa. Vou dar só um git status só para validar que não tem nada, ó, nenhum commit mais vai ser feito e está no ar nossa aula 5. Muito bem. Então é isso. Voltar para o projeto aqui. Espero que você tenha gostado.
já sabe, né? Gostou? Achou joinha? Deixa seu like, se inscreve aí no canal para receber os próximos vídeos, acompanhar também os outros materiais que a gente tem produzido aí no canal. Se tiver dúvida, deixe também nos seus comentários. E é isso, pessoal. Um abraço e eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Joia.